Então vamos embora, né? Tava falando aqui que Vitor fez uma palestra bonita danada, inclusive falou sobre a associação, né, dos fios com outros protocolos aí, falou um pouquinho dos fios com toxina, fios, né, com preenchedores. E a nossa palestra de hoje, falando um pouquinho a respeito da laser terapia, ela também vai bem nessa pegada da associação de protocolos, porque a gente sabe que hoje é muito mais interessante a gente trazer protocolos associados, porque agrega muito mais valor para o nosso paciente, para o nosso cliente, do que a gente simplesmente oferecer a ele uma terapia única e exclusiva, né? A gente sabe que quando a gente vai utilizar várias terapias, a gente consegue resultados bem diversos, né? E que muitas vezes vão dar resultados bem mais completos para o nosso paciente. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu me desafixar para poder ver os slides. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá todo mundo conseguindo ver os slides direitinho? Tá? Eu só queria que ele apresentasse para mim também, que ele tava e sumiu. Agora, todo mundo vendo direitinho, né? Bom, isso. Tá apenas na primeira página, né? Bom, então vamos lá, minha gente. Para quem ainda não me conhece e para os que já me conhecem, eu sou Raquel Povos, tá certo? Sou especialista em biomedicina estética. Se os meus slides passarem, eu agradeço. Então vamos lá. Bom, aí tem um pouquinho, tá certo, do resumo aí do que é o meu currículo. Sou biomédica pela Federal em 2013, tenho a minha especialização desde 2018, venho atuando desde então, sou professora, né, dos módulos de laser terapia de alguns grupos institucionais de pós-graduação, e é por essa razão que eu trouxe essa terapia, que é relativamente nova, né, e bastante polêmica ainda em relação ao nosso meio. A fototerapia, de modo geral, ela já tem sido bastante descrita, bem descrita nos anais de medicina, né, de modo bem amplo, onde a gente tem, por exemplo, o tratamento de algumas doenças através da utilização de fototerapia de modo geral, incluindo, de modo bem específico, a laser terapia. Só que para a gente poder falar sobre laser terapia, a gente precisa dar uma passadinha, uma pinceladinha nos conceitos básicos de física, né? Física das ondas, física ótica, para que a gente tenha, tá certo, uma ideia de mais ou menos como é que o laser vai trabalhar. Alguém aqui ainda não pagou o módulo de laser ou algo do gênero, ou não tem ideia do que se trata laser, como o laser funciona? Se não tiver ideia, vai escrevendo no chat, porque aí a gente vai se ambientando um pouquinho mais. Ou tá todo mundo ok, todo mundo direitinho com laser, todo mundo... Então vamos lá. Bom, a gente conhece vários tipos de laser no mercado, tá certo? E existem várias empregabilidades para esse laser. O laser, muitas e muitas vezes, como a gente já falou, ele pode sim ser utilizado na ciência médica, né? Oi? Calma, minha gente, eu ainda não passei o slide. Eu não passei o slide. Tenham calma. Deixa eu voltar aqui. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai precisar fazer, né, como eu já falei, alguns pequenos resgates de alguns conceitos físicos, onde a gente vai encontrar a energia, a luz e o espectro eletromagnético, né, que precisam ser bem definidos na cabecinha de vocês. Basicamente, o que a gente tem por definição aí de Einstein sobre energia é tudo aquilo que tem capacidade de desenvolver um trabalho. Ou seja, a energia é tudo aquilo que você precisa desenvolver para você ter capacidade de realizar alguma ação.
certo? Ou seja, para você visualizar algum objeto em alguma superfície, você precisa emitir um feixe de energia que reaja com aquele objeto para que, a partir disso, você consiga captar através dos seus olhos. Para que a gente consiga ouvir uma pessoa, a gente vai ter que emitir uma espécie de energia para que essa energia atravesse o espaço, seja captada pelo nosso sistema, né, auditivo. Então, basicamente, a energia é essa capacidade de gerar uma ação. E aí a gente tem um conceito de luz, que é um conceito bastante amplo, né? Basicamente, quando a gente fala sobre luz, a gente fala sobre o espectro visível da luz, mas a gente sabe que a gente vai ter aí, né, a luz ultravioleta. Bom, então a gente tem aí os três conceitos, né? E aí a gente vem para o terceiro conceito, que é um dos mais importantes para que a gente entenda o funcionamento do laser, que é o do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético nada mais vai ser, tá certo, do que a radiação emitida por um comprimento de onda. Quando a gente fala sobre comprimento de onda, a gente fala justamente sobre essa estruturinha aqui senoidal, que atravessa, tá certo, um meio, seja ele o ar, seja ele a água, tá certo? E faz com que isso seja, né, carreador da energia que vai gerar o trabalho lá na frente. Então, o espectro eletromagnético vai ser basicamente, né, tudo que vai constituir esse comprimento de onda. Só que a luz, ela tem uma capacidade muito particular, porque a luz, ela se manifesta, né, ela se comporta como onda, mas ela também se comporta como partícula. Ela tem uma capacidade, né, uma característica que a gente chama de característica dual, tá certo? Da onda, da luz, né? E aí a gente vê que esse comprimento de onda é extremamente importante, por consequência, né, o espectro eletromagnético, eles são extremamente importantes para que a gente defina a atividade terapêutica desse laser, porque através do comprimento da onda, a gente vai conseguir definir quais os cromóforos, que a gente já vai definir para vocês direitinho o que é um cromóforo, que cromóforo específico ele vai interagir. Basicamente, né, então eu vou adiantar, já que a gente já começou a falar de cromóforo, então eu trago para vocês a definição de cromóforo, que vai ser toda substância, toda molécula tecidual, que vai ter capacidade de reagir com um comprimento de onda específico. E aí, o que vai definir essa capacidade de reagir ou não? Primeiro, a ultraestrutura, tá certo, dessa molécula, além da profundidade em que ela vai se encontrar. A gente consegue observar, né, que o feixe de luz, independente se visível ou não, se infravermelho, se ultravioleta, se raio gama, não importa, ele tem uma capacidade de penetração muito específica, por conta do seu comprimento de onda. Quanto menor o seu comprimento de onda, mais fácil, tá certo, dele atravessar barreiras. É por essa razão, por exemplo, que a gente vai encontrar os raios gama dentro da classificação dos raios ionizantes, das radiações ionizantes. E aí as radiações ionizantes são aquelas que, quando a gente expõe demais aquele sistema biológico a essa radiação, a gente consegue encontrar ionizações, e essas ionizações podem vir a causar processos, né, neoplásicos nesse sistema biológico. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os comprimentos de onda e os espectros eletromagnéticos, né, aos quais a gente está sendo sempre exposto. Ok? Dúvidas? Não? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. E aí a gente vem com algumas pequenas definições de laser, tá certo? E a empregabilidade de cada um deles. Bom, o laser, primeira coisa que a gente precisa definir é que a gente vai dividir os lasers em lasers de baixa potência e lasers de alta potência, ok? Os lasers de baixa potência vão ser lasers que normalmente vão ter uma capacidade menor, tá certo? De gerar dano térmico ao nosso paciente. E esse dano térmico
volta, tá certo? Remete a gente a essa historinha de comprimento de onda, potência, radiação. Por quê? Se a gente tem um comprimento de onda bem grandão, isso significa dizer que a gente vai carregar bastante energia nele, certo? Então, quando a gente vai falar sobre comprimentos de onda muito longos, né, muito grandes, a gente vai falar sobre lasers de alta radiação, de alta potência. E aí, quando a gente fala sobre esses tipos de laser, a gente vai falar sobre toda uma estrutura que vai ser afetada, não tão somente aquele cromóforo, mas existe um dano adjacente muito intenso no entorno. E aí é por essa razão que a gente vai utilizar, por exemplo, os lasers de alta potência na história do resurfacing, né, que é aquela revitalização que a gente promove quando a gente utiliza, por exemplo, o laser de CO2. O laser de dióxido de carbono talvez seja aí o representante mais forte que a gente tem na utilização dos lasers de alta potência. Em compensação, a gente vai ter, né, os lasers de baixa potência que vão ser muito utilizados na terapêutica de modo geral. São tecnologias muito interessantes para que a gente consiga fazer associação de protocolos, tá certo? Para que a gente consiga continuar estimulando esse sistema biológico, sem que a gente, por exemplo, encontre algum impeditivo para a realização dessa técnica. Ou seja, a gente já sabe que quando a gente tem, por exemplo, um preenchimento, a gente naquela área vai evitar passar uma radiofrequência. Por quê? Porque existe um dano térmico associado que vai fazer com que haja a desnaturação, tá certo, do ácido hialurônico, fazendo com que ele apresente menor viabilidade. Então, o tempo de viabilidade dele é diminuído por conta, tá certo, da utilização da radiofrequência na área. Em outras áreas você vai poder utilizar, mas naquela área onde tem um preenchedor, não. Isso começa a ser revertido quando a gente começa a utilizar, por exemplo, os lasers de baixa potência. Por quê? Vão ser lasers que vão ter comprimentos de onda muito pequenininhos, então eles vão ter pouca energia sendo carregada por eles. E aí, o que vai acontecer? A gente consegue observar os efeitos biológicos, né, desse laser de baixa potência sem que haja o dano térmico associado adjacente. E aí, o que isso significa dizer para a gente? Que a gente vai ter o efeito benéfico do laser, tá certo? Mas a gente não vai ter a parte adversa, né, a parte colateral da utilização do laser. Como eles normalmente vão ser lasers de baixa potência e por conta disso, né, também não vão te entregar aquele efeitão de primeira, né, vão ser lasers que precisam, tá certo, de cronogramas de aplicação, então são tratamentos. Vitor falou mais cedo, né, que, por exemplo, ele fez um protocolo, aí acho que foi a primeira paciente que ele trouxe, ele teve que fazer todo um protocolo de 4 a 5 meses, né, de reestruturação dérmica, ele precisou devolver o tônus dessa face, para que ele conseguisse tracionar com os fios. Então, assim, existem algumas pessoas que, por algum motivo, elas não vão poder utilizar outras tecnologias, né, sejam por motivos financeiros, sejam por motivos, né, de saúde, não vão poder utilizar, por exemplo, radiofrequência, não vão poder utilizar, sei lá, um Sculptra, certo? Então, a gente pode lançar mão, sim, tá certo, do laser, que tem como sigla, né, a luz amplificada por emissão estimulada de radiação, e essa estimulação é que vai definir o tipo de laser. Quando a gente fala, né, sobre laser, a gente tem aí o laser de CO2, a gente tem o NDIA, a gente tem o erbium, a gente tem vários tipos de laser. E essa classificação do laser é dada de acordo justamente com o tipo de meio estimulador para essa radiação, certo? Então, assim, a luz do laser é a luz mais pura que a gente tem conhecimento até hoje, né, de ser emitida. A sua medida é em joules por centímetro quadrado, e ela apresenta 4 características bem interessantes que fazem, por exemplo, com que ela saia na vantagem em relação, por exemplo, à luz intensa pulsada, que é um método, né, de fototerapia bastante semelhante, mas ainda assim tem propriedades físicas um pouquinho diferentes. E aí a gente vai encontrar que o laser ele tem característica de ser monocromático, ele só consegue emitir o mesmo feixe de luz, o mesmo comprimento de onda, ou seja, a mesma cor, tá certo? Ele vai ser coerente, porque através da emissão, né, da estimulação dessa emissão, ele vai conseguir
de modo clonal, né, produzir a mesma quantidade de radiação. 100 joules por centímetro quadrado, ele vai emitir 100 joules por centímetro quadrado no Japão, ele vai emitir, não importa, ele sempre vai ter, tá certo, uma característica muito exata. Normalmente vão ser lasers de alta intensidade, porque eles são lasers muito coesos e coerentes, tá certo? E também vai apresentar a história da colimação, que se a gente precisar exemplificar aí, na verdade, numerar qual é a particularidade mais interessante aí do laser, vai ser justamente essa história da colimação. A colimação nada mais é, tá certo, do que a confluência dos feixes dessa luz para um ponto específico. Ou seja, a gente não vai ter o laser saindo aqui e ele vai espalhar para diversos pontos. Não, todos os feixes de laser vão convergir para o mesmo ponto. Isso faz com que o laser seja tão eficiente, tá certo? Na sua empregabilidade, ok? Bom, e aí a gente já falou um pouquinho sobre o conceito de cromóforo, né? E aí os cromóforos biológicos, eles vão ser a água, a oxihemoglobina, hemoglobina, desoxihemoglobina e melanina. A gente consegue, né, mexer nessas 5 estruturinhas aí, sendo que cada uma delas, obviamente, vai ser responsável por uma disfunção específica. Quando a gente normalmente vai trabalhar a despigmentação, a gente vai procurar basicamente, né, hemoglobina e melanina. Hemoglobina para as alterações, né, para as alterações vasculares, que vão normalmente trazer aspectos mais arroxeados, avermelhados, né, ou arroxeados para aquele local, ou então a gente vai trabalhar com a melanina mesmo, que aí a gente já conhece bastante a carinha, né, das despigmentações dos processos, né, de hiperpigmentação, despigmentação e assim vai. E a potência, ela está intimamente ligada ao espectro, né, eletromagnético, ao comprimento de onda. A potência do laser, né, ela pode ser classificada entre alta, média e baixa, tá certo? Onde normalmente a gente vai trabalhar mais com os lasers, né, de alta e baixa, certo? Os de média, eles ficam ali no meio termo para tudo, então muitas vezes é mais interessante ou a gente investir num laser de baixa mesmo, ou no laser de alta sem maiores problemas. O laser de alta potência, como a gente já falou, aí tem o principal representante, o laser de CO2, tá certo? Mas também tem o laser cirúrgico, que vai ser o laser de argônio, muito utilizado aí para cirurgia de retina, para correção de retina. Tá certo? Lembrando que essa potência, junto, né, com o comprimento de onda, vai estar diretamente ligado ao efeito térmico, tá certo? Basicamente, a capacidade de promover o aquecimento das camadas mais profundas da pele. Quanto maior essa potência, maior esse efeito térmico gerado. Só que muitas vezes a gente vai observar que esse efeito térmico ele não é tão desejado assim, a gente vai entender por quê. Basicamente, esse slide é para que vocês entendam como é que esses comprimentos de onda específicos vão interagir, tá certo, com as nossas estruturas corporais. Né? Então, a gente vai encontrar aí o ultravioleta, bastante superficial, tá certo? A gente, apesar de que ele tem característica ionizante, a luz visível ali por volta de 400 a 700 nanômetros, tá certo? E aí ela consegue interagir com bastante coisa dentro do nosso corpo, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com a luz azul, porque ela tem, né, uma gama, né, de colorações dentro dela muito interessante, mas que faz com que ela interaja muito fortemente com as nossas moléculas, e aí a gente pode ter o aumento, por exemplo, né, da produção de radical livre, coisa do gênero, ok? E aí o infravermelho, onde a gente vai encontrar os lasers mais de alta potência, e esses aí, eles têm capacidade de fazer um processo que a gente chama de disrupção da pele. Essa disruptura da pele nada mais é do que você pegar uma pele íntegra e partir ela, tá ok? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação do laser de alta e do laser de baixa. Como a gente já falou, os lasers de baixa, eles vão ser muito bons para a gente utilizá-los, tá certo? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas tem um bônusinho na utilização do laser de baixa,
que a gente precisa falar sobre, que é no tratamento das intercorrências. Quando a gente fala sobre o laser vermelho e o infravermelho, a gente consegue efeitos muito interessantes, mas eles podem ser locais ou sistêmicos, tá certo? Vai depender do seu modo de utilização. Então, basicamente, a gente vai ver aí o infravermelho e o vermelho sempre muito juntinhos, tá certo? Normalmente, quando a gente vai emitir o infravermelho, a gente até emite o vermelho junto, para que até o próprio manipulador, tá certo, do laser, ele saiba que ele está emitindo a luz ali naquele momento, porque o infravermelho, ele passa, tá certo, dos 700 nanômetros, que é o nosso limite aí de luz, de visibilidade de luz, então a gente não consegue ver o infravermelho ser aplicado, tá certo? Então a gente encontra aí vários usos dentro da estética e também dentro da medicina, como, por exemplo, a gente vai utilizar o laser vermelho aí no processo de reparação tecidual. Então, a gente vê toda aquela cascata da cicatrização ser acelerada, ser beneficiada pela utilização de laser vermelho. Então, quando a gente tem lá no nosso consultório um paciente que ele ou vem de uma intercorrência ou conosco apresentou uma intercorrência, é muito bom a gente ter um laser de baixa potência para poder associar. Hoje a gente sabe que a gente utiliza muito laser vermelho e infravermelho, por exemplo, para correção de toxina, né? Caso você precise fazer a correção por conta de uma ptose palpebral, seja por conta de uma assimetria, tá certo? A gente consegue também trabalhar o laser principalmente em infravermelho e vermelho para complicações utilizando o ácido hialurônico, porque o que vai acontecer? Eles vão mexer com algumas enzimas, alguns complexos, na verdade, particulares do nosso corpo aí, que vão mexer, por exemplo, né, com a nossa cascata circulatória. Então, a gente vê aí o laser vermelho sendo utilizado para ativação dos mastócitos, ativação e estimulação dos nossos linfócitos. Ele ajuda nesse trânsito, tá certo, dos nossos linfócitos, dos nossos macrófagos, ao longo dos nossos vasos, tá certo? Vai aumentar o ATP mitocondrial, então vai favorecer a respiração celular. A gente vai ver uma neovascularização, então a gente vai ver o aumento da circulação local associado, tá certo? Vai promover a síntese de colágeno. Opa! A gente vai ver os lasers de baixa fazendo síntese de colágeno, vai sim, tá certo? E aí a gente vai encontrar duas formas disso ser feita. A primeira forma é quando a gente observa, tá certo? O laser vermelho e infravermelho aumentando as quantidades, tá certo? De ácido ascórbico lá dentro dos nossos fibroblastos. Se a gente tem mais ácido ascórbico, a gente vai promover maior hidroxilação de prolina a hidroxiprolina. E a hidroxiprolina é um dos aminoácidos aí, né, dos derivados de aminoácido mais importantes para a síntese de colágeno. Então, a gente vai ter a nossa célula que produz colágeno com muito aminoácido que serve para produção de colágeno. Isso vai resultar, obviamente, em quê? Produção de colágeno. Essa é a primeira forma que a gente vai ver o laser de baixa potência trabalhar o colágeno, tá certo? A segunda forma a gente vai encontrar nos lasers âmbar e no laser verde. De que forma? Alguns estudos, eles mostram pra gente que, apesar de não gerar esse dano, tá certo? Esse aumento de temperatura mais profunda, os lasers verde, do comprimento de onda de verde e âmbar, eles têm capacidade de enrolar os nossos feixes de colágeno lá dentro da nossa derme. Isso faz com que esses feixes, eles fiquem mais curtinhos, mas fiquem mais espessos. Então, a gente consegue manter a nossa derme muito mais coesa, tá certo? E aí, por conta disso, a gente vai conseguir diminuir processos de flacidez, ok? E aí, muito interessante para a gente também, a gente vai encontrar o infravermelho, que pode ser utilizado no modo pontual, ou pode ser utilizado através da técnica de irradiação intravascular. Não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas tem a técnica do ILIB. Tem pessoas que já utilizaram o ILIB com outros objetivos, mas a gente consegue utilizar para estética também. O ILIB nada mais vai ser, tá certo, do que a utilização do infravermelho acoplado a uma pulseirinha parecida com essa pulseirinha aqui, e que ela vai ser aplicada diretamente sobre uma artéria nossa aqui. E o que isso vai fazer? A gente vai ativar vários complexos enzimáticos do nosso corpo, como, por exemplo, a superóxido dismutase. A superóxido dismutase é bem interessante quando a gente vai falar sobre o poder
antioxidante, tá certo? Do nosso corpo. Então, se a gente está evitando a oxidação dos nossos compostos e a formação dos radicais livres, a gente está evitando o processo de envelhecimento, de fotoenvelhecimento mesmo. A gente vai encontrar, por exemplo, ativação de catalase e ceruloplasmina, onde a catalase também vai trabalhar essa questão, né, da produção de antirradical livre, tá certo? Vai também ter função antioxidante. E a ceruloplasmina é um dos principais reguladores da junção do ferro com a transferrina. Não sei se vocês lembram aí qual é a função basicamente da transferrina, mas é a gente poder conseguir incorporar esse ferro ao grupamento M lá da nossa, que fica lá dentro da nossa hemácia, certo? Então, essa retirada do ferro, né, sérico, para que a gente consiga incorporar ele às nossas hemácias é muito interessante, porque garante, tá certo, a nutrição dos nossos tecidos. Ele vai ter capacidade também de inibir processos inflamatórios, sejam eles agudos ou crônicos, e também vai conseguir, por exemplo, fazer a ativação de uma prostaglandina, né, uma prostacyclina, na verdade, que vai ser a PG12. A PG12 é um grande regulador da nossa cascata coagulatória. Então, a função dela vai ser basicamente tornar o nosso sangue mais fluido. Então, se você tem uma complicação, por exemplo, né, que está evoluindo, ou tem uma possibilidade muito grande de evoluir para uma necrose tecidual, a gente consegue utilizar, por exemplo, os lasers de baixa potência para evitar que esse processo se instaure. De que forma? A gente vai diminuir o processo inflamatório, a gente vai aumentar a circulação desse local, tá certo? Para que a gente veja que, apesar de mais obstruído esse vaso, ele vai encontrar um pouquinho menos de resistência sanguínea para poder ser irrigado. Então, a gente muitas e muitas vezes consegue diminuir processos que seriam catastróficos dentro da harmonização facial pela utilização dos lasers de baixa potência, ok? E aí, em contrapartida, a gente vai encontrar os lasers de alta potência, que eu trouxe 3 exemplos bem famosos para vocês, tá certo? Onde os de primeira geração a gente vai encontrar o laser de CO2 com 10.600 nanômetros. Então, é um laser de muito alta potência, tá certo? A gente vai encontrar o laser Erbium, que vai ser o laser de 2.940 nanômetros, e o ND-IAG, que hoje é o que a gente vai ter aí de efeito, né, benéfico e maléfico mais interessante para a gente aí na utilização. Não sei se alguém já ouviu falar, por exemplo, na plataforma Fotona, né? A plataforma Fotona é uma plataforma multi-integrada de laser e que ela vai apresentar vários tipos de laser mesmo, para que a gente consiga vários estímulos com ela. Normalmente, a parte de rejuvenescimento da Fotona é feita com laser do tipo ND-IAG, neodímio, ítrio, alumínio e granada, tá certo? E aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai falar sobre os lasers de alta potência. Como a gente já falou ali atrás, a potência, né, vai estar muito relacionada ao dano adjacente. Então, ele vai apresentar, né, algumas características bem particulares, como, por exemplo, o laser de dióxido de carbono e o erbium vão ser lasers de característica ablativa. Não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo. Vocês sabem o que é uma ablação? Vocês estão aí? Não. Gentil não sabe, Luana não sabe. Vamos lá. Basicamente, a ablação é quando a gente vai ter uma superfície, tá certo? E a gente vai tirar um pedaço dela. Quando a gente olha, por exemplo, cortes histológicos que passam, né, por um processo ablativo, a gente vê literalmente como se esse tecido tivesse, como se a gente tivesse pego uma faca e tivesse passado, tá certo, naquele tecido. Isso faz com que a gente tenha, assim, resultados a nível de rejuvenescimento muito interessantes, mas, em compensação, isso é muito custoso para o nosso corpo. E de que forma eles vão funcionar? Alguns autores falam que a gente vai ter aí 5 zonas de dano, tá certo? Quando a gente vai utilizar os lasers ablativos. E aí, essas 5 zonas é que vão determinar realmente como é que ele vai lidar esse processo de rejuvenescimento.
certo? Tem a área que é reversível, a área não reversível, a área de coagulação, ou seja, esses lasers eles vão provocar uma necrose coagulativa, certo, do tecido. Então, eles vão ser ablativos, ou seja, eles vão ter capacidade de pegar o seu tecido e fazer um cortezão nele. Eles vão promover o aquecimento interno, tá certo? Vão promover muito dano térmico adjacente, porque são lasers de alta potência, certo? Vão aquecer a sua derme papilar ali por volta de 50 a 70 graus Celsius. Isso vai fazer com que a gente vai encontrar a retração do colágeno. A gente vai desnaturar esse colágeno, tá certo? Para que ele se polimerize novamente e volte, tá certo? A sua formação mais rígida. Já o Nd:YAG, ele vai trabalhar um pouquinho diferente. Por quê? Se vocês observarem os comprimentos de onda do Nd:YAG e do dióxido de carbono, por exemplo, o laser de CO2, são bem diferentes, né? A gente está vendo aí o comprimento de onda do Nd:YAG chegando a ser 10 vezes menor do que, né, o de dióxido de carbono. Isso vai fazer com que a gente observe que os efeitos, né, adversos lá do dióxido de carbono não sejam tão observados assim. Isso faz com que a gente tenha uma melhor penetração desse laser, a gente venha ter menos incômodo na utilização desse laser. Significa que a gente não vai utilizar, por exemplo, um anestésico? Não, a gente vai continuar utilizando. Mas, se alguém aqui um dia já viu uma pessoa que fez o laser de CO2, então já fez o laser de CO2, sabe que são pelo menos aí uma semana de bastante incômodo, tá certo, com aquela área, né? Então, a área, ela fica com eritema, a área, ela fica demasiada, a área, ela vai ficar, né, dolorida, ela vai, durante o seu processo cicatricial, ela vai coçar bastante, tá certo? Então, é todo o incômodo que a gente conhece, daqueles 4 ores do processo inflamatório, bem característicos aí, quando a gente vai utilizar os lasers de alta potência. Quando a gente vai falar sobre o Nd:YAG, a gente não vai encontrar tanto esse dano adjacente, mas é interessantíssimo o uso dele, porque ele vai conseguir te dar resultados muito interessantes, tá certo? Tais quais o do dióxido de carbono, mas ele vai fazer isso de maneira muito mais confortável para o seu paciente. E aí, se a gente não vai encontrar tanto dano térmico adjacente associado, a gente, por exemplo, vai diminuir consideravelmente as nossas complicações, por exemplo, com hiperpigmentações ou despigmentações do tecido. A gente vai encontrar muito menos complicações a nível de cicatrizes hipertróficas e queloides também, uma vez que a recuperação desse tecido é muito menos traumática do que, por exemplo, com o dióxido de carbono não fracionado. Então, a gente vai ter aí, basicamente, como se o Nd:YAG fosse a evolução, tá certo, dos primeiros lasers que foram o erbium e o dióxido de carbono. E aí, como característica muito interessante, a gente vai ter que o laser Nd:YAG, ele foi projetado para ter como cromóforo único e específico a água, certo? Então, ele basicamente não consegue interagir com outras moléculas do nosso corpo. Então, ele não vai ser atraído pela tua melanina, pela tua hemoglobina, pela desoxihemoglobina, pela oxihemoglobina. Não. Ele vai procurar onde você vai ter, tá certo, maior concentração de água na sua pele. E aí a gente vai encontrar, tá certo, a derme papilar. Ok? Bom, e aí para a gente finalizar, né, e aí eu abro o espaço de vocês para perguntinhas, para dúvidas, né, para curiosidades. Eu trouxe para vocês alguns resultados de alguns estudos que foram feitos, tá certo? Para que vocês entendam mais ou menos como é que o laser funciona a nível histológico. Bom, em 2011, Holcomb vem aí e mostra para a gente como tá certo, que o laser erbium-YAG, ou seja, é a mistura daquele laser erbium de 2.940 nanômetros com o YAG, tá certo? Como é que ele vai reagir, né, e entregar resultado para a gente. Não sei se vocês conseguem perceber nesses quadrinhos, a gente vai ter aí, tá certo, 2 tipos de lesão. Espera aí. A gente vai encontrar 2 tipos de lesão. Esses 2 tipos de lesão são significativos de que foram utilizados 2 tipos de pulso de laser. O pulso curto, ou seja, ele vai penetrar pouquinho, e o pulso longo, onde ele vai penetrar bastante. Lembra daquela história de ablação, um laser ablativo?
Pois bem, é exatamente esse processo aqui, o processo de ablasão. A gente tem uma pele que ela é contígua, mas a partir do momento que a gente faz o disparo do laser, a gente encontra a ruptura total desse tecido, tá certo? É como se a gente fizesse grandes buracos na nossa pele quando a gente vai utilizar um laser ablativo. O processo cicatricial é bastante interessante e bastante intenso, mas em compensação, o efeito colateral pode ser bem evidenciado também. E aí ele vai mostrar também o processo, tá certo, de coagulação, né, de necrose coagulativa, se instaurando, e mostrando, né, que a gente vai ter, como a gente já falou, as 5 zonas, tá certo, de dano, e aí a gente vai ver que existe dano que vai ser reversível, que obviamente vai ser aquele dano daquela área mais distante de onde o laser passou, tá certo? Então, você das áreas adjacentes, a gente consegue ver o retorno da função, tá certo, desse tecido, sem que haja a destruição dele especificamente. Nesse estudo, Holcomb também mostra, tá certo, que apesar de efeitos muito interessantes, por exemplo, como vocês podem ver aqui, tá certo, a gente encontra aí uma melhora, né, no aspecto dessa pele, nessa redensificação dérmica aqui, a gente pode encontrar, né, também muitas complicações. Ah, mas a pele dessa senhora ficou muito ótima em relação ao que era. Ficou, mas vocês conseguem perceber que ela, no pós, ela apresenta muito mais processos de discromia do que ela apresentava anteriormente? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Que ela tem áreas bem esbranquiçadas, e isso, né, é um dos danos colaterais aí do que a gente vai encontrar dos lasers, tá certo, de alta potência. Já que a gente vai trabalhar aí com grandes, né, potências, então a gente vai encontrar danos associados, né, térmicos muito, muito fortes, a gente vai encontrar também processos não desejáveis nisso tudo, onde, por exemplo, a gente vai encontrar a morte, né, dos nossos melanócitos, e aí a gente vai ter problemas com a nossa pigmentação. Mas ainda assim, a nível de rejuvenescimento, ele traz um resultado muito interessante para a gente. E aí, o Ringer, ele vem para a gente em 2005 e mostra para a gente que, através, né, da utilização do DAI pulsado e do NDIAG, a gente consegue algumas modulações, tá certo, na expressão do RNA mensageiro do procolágeno tipo 1, que vai ser aquele mais depositado na nossa pele. Então, ele vai mostrar para a gente aqui, né, os resultados com o pulsado, tá certo, o DAI pulsado e o NDIAG, onde a gente consegue observar, tá certo, que existe um aumento na expressão do nosso RNA mensageiro com o NDIAG. E aqui, tá certo, aqui tá uma fotinho mais ou menos, não sei se vocês conseguem enxergar, mas se vocês prestarem atenção, por exemplo, que o colágeno ele vai estar pintado em vermelho nessa segunda coluninha de fotos aqui, vocês vão observar que existe muito mais quantidade de colágeno aqui, mas em compensação, vocês conseguem perceber que o laser NDIAG ele consegue polimerizar muito melhor os nossos feixes de colágeno do que, tá certo, o DAI pulsado. Então, a gente consegue fazer uma reversão de um processo de flacidez, tá certo, muito mais interessante do que com o DAI pulsado, certo? E aí, Ribet, né, as irmãzinhas Ribet vieram em 2011 também soltaram um estudo muito semelhante, onde elas conseguem evidenciar, tá certo, o rearranjo das fibras elásticas e também o aumento, tá certo, desse espessamento dos feixes de colágeno ao utilizar, né, ao utilizar a combinação, né, de laser e, por exemplo, o ácido hialurônico. Nesse caso aqui, elas utilizaram um laser não ablativo e fracionado. O que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre um laser não ablativo, a gente fala justamente sobre aquela capacidade que o laser não vai ter, nesse caso, de fazer, tá certo, uma feridona na nossa pele. Por quê? Porque ele vai ser aplicado de modo fracionado, ou seja, esse pulso, né, do laser, ele não é inteiro, ele vai ser fracionado para que a gente consiga dispersar aquele dano, né, aquela energia que vai gerar o dano lá na frente. E aí,
elas conseguem, através, né, desse estudo histológico, mostrar para a gente que existe, sim, a reorganização dos nossos feixes de colágeno e elastina, né, muito eficiente através da combinação dos tratamentos, ok? E aí, basicamente, ela mostra os 3 processos, tá certo? Você vê que aqui é a pele logo antes, tá certo, da aplicação. Aqui é no momento imediato após, tá certo, a aplicação. Então, vocês vão ver que a pele, ela segue íntegra aqui na sua superfície, mas ela dá alguns sinais, tá certo, de que houve alguma alteração mais profunda aí, passando das camadas superficiais, da epiderme e da derme, ok? E após, ele mostra com muita clareza a reorganização desse epitélio aqui. Né? Então, vocês conseguem ver uma derme bem mais organizada, bem mais espessa, tá certo? Além de que, nesse mesmo estudo, elas também conseguem mostrar que existe, sim, uma maior diferenciação celular dos fibroblastos através, né, da utilização da combinação das técnicas. E aí, Shin vem para a gente, né, e mostra também que o PRP, eu aproveitei, né, para trazer um pouquinho aí das outras palestras para você, tem PRP, teve complicação, tem ácido hialurônico, né, ele traz para a gente, né, também a capacidade, né, de associação dos protocolos. Então, a gente vai ver aí que, basicamente, a gente vai encontrar alguns resultados que são inexpressivos, tá certo? Como, por exemplo, essas duas pacientes, elas têm idades diferentes. Essa daqui, ela vai ter 42 anos e a paciente B, ela tem 50 anos, tá certo? Então, obviamente, as condições de pele, elas são um pouquinho diferentes. E aí, esse estudo, ele mostra que, em relação às alterações papilares lá da derme papilar, Gentil, tu queria saber se existe tempo determinado entre a sessão ou de sessão. Porque, veja só, quando a gente fala sobre tempo entre sessões, a gente normalmente fala, tá certo, sobre os lasers de baixa, a gente vai falar, tá certo, sobre aí uma semaninha entre uma sessão e outra. Quando a gente fala, né, ou seja, aplicação semanal, aí podendo ser até 2 vezes por semana. Quando a gente fala sobre os lasers de alta, justamente por conta dessa história, desse efeito térmico adjacente, e porque, de fato, eles vão apresentar um efeito cumulativo, mas ele tem muito mais um efeito por sessão isolada, então a gente vai falar aí, basicamente, no respeito ao ciclo do colágeno, de pelo menos 21 dias. Então, quando a gente vai fazer terapias de rejuvenescimento, né, com os lasers de alta, então a gente normalmente deixa aí uma sessão por mês, sendo normal a gente deixar, tá certo? Sempre pacotinhos de 3 sessões, já bem agendadinhas, bem fechadinhas. Então, a gente faz 3 sessões, uma a cada mês, com laser de alta, tá certo? Para que a gente tenha um resultado bem interessante. Já quando a gente vai falar sobre o laser de baixa, a gente vai falar sobre aplicações semanais, ok? E aí a gente vai encontrar a Shin trazendo para a gente, né, a associação do... Já falamos rapidinho sobre a epilação, Luana. A gente vai encontrar, né, essa potencialização de resultados, e aí, como a gente já falou, são condições de pele um pouquinho diferentes, então isso significa dizer que a gente vai encontrar resultados realmente um pouquinho diferentes. Mas o que já era alto em um permaneceu alto após a aplicação do protocolo, tá certo? Então, a gente não vai encontrar essa diferenciação tão... Pode sim, Juliana. Agora tem que ter um laser específico para rosácea. Como a gente já falou, cada comprimento de onda ele vai ter, tá certo, a sua interação com um cromóforo específico. Então, você não tem como, por exemplo, tratar uma rosácea se você não está utilizando um laser que vai falar diretamente, tá certo, com a sua hemoglobina. Então, você tem que, não é todo laser que vai tratar, tá certo, uma rosácea, assim como não é todo laser que vai fazer um processo de despigmentação de tatuagem ou de um melasma, assim como não vai ser todo laser que vai fazer, por exemplo, um rejuvenescimento. Cada estimulador, tá certo, do meio, vai fazer com que a gente consiga tratar uma disfunção específica, tá certo?
E quanto ao laser de epilação, Luana, normalmente a gente vai respeitar aí, nesse caso, o ciclo de crescimento do pelo, onde a gente precisa chegar numa fase muito específica, tá certo? Aí do crescimento dele. E aí, o que vai acontecer? A gente normalmente deixa esse pelo repousar, né, por volta de 30 a 45 dias. É o intervalo normal, tá certo? Para você repetir a sessão. Algumas pessoas, por algum motivo, precisam, né, dar uma diminuidinha aí nesse prazo, mas também não é algo que a gente consiga fazer semana a semana, porque aí a gente não vai conseguir pegar uma quantidade de pelo muito interessante, e aí a gente não consegue um resultado muito interessante. Então, você vai ficar só ali no dano térmico associado, e você não vai conseguir pegar o cromóforo que importa, tá certo? Nesse caso aí do laser para epilação, o cromóforo de melanina, ok? Então, a gente vê aí por volta de 30 a 45 dias aí de intervalo entre sessões. Mais alguma dúvida? E aí, só para a gente finalizar, esse estudo de Shin, ele mostra para a gente realmente, assim, que não há... O NDIAG, ele não tem uma situação que ele não seria tão recomendável assim, não. Na verdade, as pessoas que elas não possam, né, serem submetidas ao laser, eles não podem ser sobre laser algum, nem os de alta, nem os de baixo. Ou seja, as pessoas que principalmente fazem a utilização de drogas fotossensíveis, né, como vitamina A, vitamina K, né, a isotretinoína de modo geral, elas não vão poder ser submetidas a terapias com laser, porque são drogas bastante fotossensíveis, além de que a vitamina A, ela já é conhecida por fazer o afinamento da pele. Então, você vai encontrar um comprimento de onda que acaba passando muito mais do que o que deveria. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre laser era isso. Espero que tenha sido uma palestra interessante, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho a respeito de laser. Para quem não conhecia o laser, pelo menos teve uma ideia mais ou menos de como ele funciona, tá certo? E sempre que precisarem, podem entrar em contato comigo através, né, seja do nosso e-mail, seja, né, do nosso Instagram. Obrigada a todos, boa tarde. Os slides eu acredito que são disponibilizados sim, Juliana. Então, se não forem pela instituição, só me mandar que eu disponibilizo para vocês. Obrigada, gente.